pessoal, aqui é a Maria Amélia e eu queria discutir um pouco nesse vídeo sobre uma das etiologias, uma das causas mais frequentes quando a gente está investigando a hipertensão secundária, que é a hipertensão renovascular. Então, qual que é a definição, primeiro, qual que é a definição de hipertensão renovascular? Seria uma elevação da pressão arterial, que ela ocorre como consequência de qualquer condição que leve à hipoperfusão renal. Então, como que a hipoperfusão renal ela vai levar a essa elevação pressórica? O que acontece é que com a hipoperfusão, eu tenho liberação de fatores hormonais e neuronais que vão levar a uma elevação da PA numa tentativa de restabelecer essa perfusão renal. Então, um dos mecanismos fisiopatológicos que estão envolvidos na hipertensão renovascular seria a hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona com retenção de sono. Então, muitos pacientes, eles ficam sem o diagnóstico. Então, é importante a gente pensar em qual grupo que eu devo investigar, qual grupo que eu devo suspeitar de hipertensão renovascular. Ora, como é uma causa de hipertensão secundária, eu devo olhar para esse grupo que onde é mais frequente a gente encontrar uma hipertensão secundária, que seriam, principalmente, no caso da hipertensão renovascular, pacientes jovens com idade abaixo de 30 anos que abrem um quadro de hipertensão, ou aqueles com idade superior a 70 anos que começam a ficar hipertensos. Nesse grupo de pacientes, é importante lembrar que alguns pacientes, eles podiam ter uma hipertensão bem controlada, mas que de repente começaram a apresentar um descontrole pressórico. Então isso chama atenção também para o diagnóstico provável ou possível de hipertensão renovascular. Fora isso, pacientes que apresentam assimetria renal, ou seja, uma diferença de tamanho entre os rins de pelo menos 1,5 centímetro. Pacientes que apresentam uma queda abrupta da taxa de filtração glomerular, uma redução abrupta dessa taxa de filtração. Pacientes que fazem lesão renal aguda após início de ECA ou BRA. E pacientes que passam a apresentar edema agudo de repetição sem uma outra causa aparente. Então, nesse grupo, a gente vai suspeitar desse diagnóstico de hipertensão renovascular. Qual que é uma das consequências da hipertensão renovascular? O que é que está associado a essa hipertensão renovascular? Como eu falei, é uma situação que eu tenho uma hipoperfusão renal. Então, a hipoperfusão renal, a longo prazo, ela pode levar a alterações estruturais de fato no rim. Então, pode levar a áreas de fibrose, áreas com alteração da microvasculatura. Então, isso é uma das explicações porque eu posso ter uma redução do tamanho renal nesse rim acometido. Pensando, a gente falou dos principais, principal grupo de risco, falou também do que eu posso ter de consequência, uma condição associada aí, a essa hipoperfusão renal. E eu posso pensar na etiologia. Qual que é a principal etiologia ou principais etiologias da hipertensão renovascular? Então, acho que a gente pode pensar em grupos diferentes de pacientes. Mulheres jovens normalmente têm uma hipertensão renovascular por displasia fibromuscular. O resto dos pacientes, homens ou mulheres mais velhos, normalmente estão associados à doença aterosclerótica. Importante lembrar que nesses pacientes, muitas vezes, há outras manifestações da doença aterosclerótica, não só essa hipoperfusão renal, essa hipertensão renovascular. E aí eu já tenho o meu grupo suspeito, já tenho a minha principal etiologia. Como que eu vou dar o diagnóstico da hipertensão renovascular? A gente dá o diagnóstico por exame de imagem mesmo, mas a gente tem algumas opções de exame de imagem. Então, por exemplo, a arteriografia é o padrão ouro para o diagnóstico, é o que é mais sensível, específico, enfim, para eu dar esse diagnóstico de hipertensão renovascular. Ela é muito boa, mas ela tem desvantagens. Então, as desvantagens, uma delas é um método que expõe a radiação ionizante e é um método invasivo. Então, não vai ser feito para o screening dos pacientes. Importante lembrar que na arteriografia, muitas vezes eu posso fazer o tratamento também. Ótimo exame, mas não é o exame de screening. Eu tenho também a opção de fazer uma angiotomografia. Vantagens, não é um procedimento invasivo, é um procedimento que ele é bom para o diagnóstico. Em relação ao ultrassom Doppler, que é outro método que a gente vai falar, ele parece ser melhor para dar o diagnóstico de uma displasia fibromuscular, mas ele também tem desvantagens, ele também expõe a radiação ionizante. Então, a gente tem um método que é mais barato que esses outros, não expõe radiação ionizante, não é invasivo, que é o ultrassom Doppler. O ultrassom Doppler ele parece ser melhor para o diagnóstico de hipertensão renovascular por doença aterosclerótica do que no caso da displasia fibromuscular. Mas ele é o meu método de screening por essas vantagens que eu falei. O que a gente vai ver no ultrassom Doppler que me sugere o diagnóstico? Então, além da diferença de tamanhos renais, além dessa assimetria renal, se eu estou pensando numa hipertensão renovascular causada por uma alteração de perfusão unilateral, eu vou ter essa assimetria renal. Lembrando que eu posso ter uma hipoperfusão bilateral, então daí talvez o tamanho dos rins não exista essa diferença entre um e outro significativo.
Então, mas além de ver essa assimetria renal, eu posso ver o VPS, que é a velocidade de pico sistólico, e o índice de resistência. O VPS normal, ele varia entre 120 e 160 centímetros por segundo, mas VPS acima de 200 a 220, eles, além de serem bastante sugestivos do diagnóstico, eles me falam que o comprometimento naquela artéria deve ser mais importante, de pelo menos superior a 60%. O índice de resistência, além de me auxiliar no diagnóstico, ele me fala muito também do prognóstico. O que isso quer dizer? Índices de resistência maiores muitas vezes estão relacionados a uma falha terapêutica, ou seja, uma reestenose mesmo após o tratamento endovascular. E aí que surge a pergunta, como que a gente vai tratar esses casos de hipertensão endovascular? É todo mundo com tratamento endovascular? A resposta é não, a gente deve analisar, avaliar cada caso. Então, por exemplo, pacientes que têm displasia fibromuscular, esse grupo de pacientes, sim, eles têm benefício com tratamento endovascular. Pacientes com etiologia por aterosclerose, daí a gente tem que analisar quem que é esse paciente. O que isso quer dizer? Nenhum trabalho até o momento mostrou que os pacientes todos têm benefício em fazer o tratamento endovascular. Mas alguns, sim, alguns têm benefício. Então, pacientes que eu não consigo controlar a pressão, mesmo com medicações otimizadas, eles podem ser submetidos ao tratamento endovascular. Pacientes que fazem edema agudo de repetição, eles também têm vantagem com o tratamento endovascular. Pacientes que apresentam uma alteração renal abrupta e importante, também parecem ter benefício com o tratamento endovascular. Aqueles outros, nesses outros pacientes, daí o tratamento endovascular não mostrou benefício em relação ao tratamento medicamentoso. E o que é o tratamento medicamentoso? Ele deve ser feito com otimização de antihipertensivos, para a gente tentar controlar a pressão desse paciente. E ECA e BRA, eles podem e devem ser usados, principalmente a gente deve começar em doses baixas e avaliando tanto função quanto hipercalemia. Se o paciente tolerar, devem ser mantidos e aí otimizando as doses. E fazer o tratamento também com AS e estatinas em doses otimizadas para o paciente. Então é isso, pessoal. Foram alguns conceitos rápidos em relação à hipertensão endovascular e também como que a gente deve proceder nessa suspeita diagnóstica. Acho que é isso e até o próximo vídeo.